Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2008. Peço ao senhor vereador Paulo Correia que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Procura-se a justiça. Se procurares a justiça, encontrá-la-ás, e dela se revestirás como de um manto de glória. As aves chegam-se para os seus semelhantes. Assim a verdade volta para aqueles que a praticam. O leão está sempre à espreita da presa. Da mesma forma, o pecado para os que praticam a iniquidade. Obrigado, vereador Paulo Correia. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro de 2008. Ata da 35ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 4ª legislatura, realizada no dia 10 de novembro de 2008, às 19 horas, na sala das sessões. Compareceram os senhores vereadores Raimundo Waldrich, Adilson Derete, Darcy Stequetter, Seno Junques, Paulo Correia, Jair Bach, Vilmar Vavassori, Valdecir Kepp e José Averotti. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura da Bíblia. Segundo, leitura da ata da 34ª sessão ordinária de 2008. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 25/2008, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio do Campo para o exercício de 2009. Em seguida, o senhor presidente repassou o projeto de lei de número 25/2008 para análise das comissões permanentes. Quarto, leitura das correspondências recebidas. Quinto, palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os senhores vereadores Paulo Correia, Seno Junques, Jair Bach, Adilson Derete e Darcy Stequetter. Nada mais a tratar, o senhor presidente declara encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço à senhora secretária que faça a reapresentação do projeto de lei de número 25/2008. Projeto de lei de número 25, de 30 de outubro de 2008. Estima a receita e fixa a despesa do município de Rio do Campo para exercício de 2009. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei número 26/2008. Projeto de lei de número 26, de 14 de novembro de 2008. Autoriza a suplementação e anulação de dotações orçamentárias do orçamento vigente e da outras providências. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar na despesa número 6, modalidade de aplicação 31900000, Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, vinculado ao Código da Fonte de Recursos, número 131, e a especificação da fonte de recursos, número 010100. Recursos do Tesouro ordinários, na atividade 2006. Administração geral e a manutenção do setor administrativo e financeiro da LOA, Lei Orçamentária Anual, número 1614, de 20 de novembro de 2007, no valor de R$ 54.000, utilizando-se do valor a ser anulado nas dotações orçamentárias relacionadas no artigo 3º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar na despesa número 10, modalidade de aplicação 3390000000.
Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, vinculado ao Código da Fonte de Recursos número 131 e à especificação da fonte de recursos 0100100, recursos do Tesouro ordinários na atividade 2006, Administração Geral e Manutenção do Setor Administrativo e Financeiro da LOA, Lei Orçamentária Anual, número 1614, de 20 de novembro de 2007, no valor de R$ 6.350, utilizando-se do valor a ser anulado nas dotações orçamentárias relacionadas no artigo 3º. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a anular as despesas abaixo relacionadas, vinculadas ao Código da Fonte de Recursos número 131, especificação da fonte de recursos número 0100100, recursos do Tesouro ordinários, a fim de suplementar as despesas relacionadas no artigo 1º e 2º, valor total de R$ 60.350. Despesa 1. Modalidade Projeto 1003. Aquisição de imóveis e equipamentos necessários ao funcionamento da Câmara. Valor de R$ 10.350. Despesa 4. Atividade 2003. Manutenção dos serviços do Poder Legislativo. Valor de R$ 50.000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 14 de novembro de 2008. Ofício 294, Rio do Campo, 17 de novembro de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos a esta egrégia Casa Legislativa o projeto de Lei 26/2008. A administração, diante da necessidade de adaptações orçamentárias para o ajuste das ações do governo que se fazem necessárias, vem a essa Casa Legislativa para que aprove o projeto que, posterior, será transformado em lei, com o escopo de autorizar o Executivo Municipal a suplementar e anular parcialmente dotações do orçamento em curso. O projeto objetiva alocar dotações de modalidades de despesas deficitárias, anulando parcialmente umas e suplementando outras, para empenhamento de despesas em andamento. Senhores vereadores, a indicação em pauta é de regime de urgência urgentíssimo, para que possamos dar continuidade aos trabalhos administrativos. Na certeza da compreensão dos nobres edis, clamo pela aprovação do projeto na forma ora apresentada. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço à senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Rio do Sul, 12 de novembro de 2008. Edital de convocação. Gisele Saad, presidente da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca pelo presente edital os senhores vereadores associados ao CAV, o presidente da AMAV e os servidores das câmaras municipais para a Assembleia Geral da UCAV, a realizar-se no dia 22 de novembro, tendo como local o Salão Rizieri, situado à Rua Alberto Cochlin, centro, no município de Dona Ema. Com início marcado para as 9 horas, em primeira convocação ou 30 minutos após, em segunda convocação com qualquer número de associados, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 9h30, abertura da Assembleia; 9h45, apresentação e deliberação de moções; 10 horas, palestra sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí, CISAMAV; 11 horas, palavra livre; 11h45, assuntos da UCAV; meio-dia, encerramento e almoço. Ofício número 76/2008. Senhores vereadores, vimos pelo presente fazê-los cientes do relatório, quadro demonstrativo da situação problema atendida pelas conselheiras tutelares e números de atendimentos, referentes aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme quadro anexo. Sendo só o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção que se digne dispensarmos. Atenciosamente, a Iracema Beninca, presidente do Conselho. Requerimento. Eu, Eusenir Becker, representante do Sindicato Rural de Rio do Campo, residente na localidade de Santa Maria, venho através deste requerer o auditório da Câmara de Vereadores para uma reunião,
sexta-feira, dia 21 de novembro de 2008, às 20 horas, para uma Assembleia Geral do Sindicato Rural de Rio do Campo. Nesses termos, peço deferimento. Atenciosamente, Eusenir Becker, representante sindical. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei número 25/2008 em primeira discussão. Vereador Seno Jonques. Esse projeto já nós havíamos discutido em sessões anteriores e também já foi feita análise a nível de comissões, né? E como a gente já tinha falado em outras oportunidades, né? É necessário então que haja uma previsão para o ano 2009, para que realmente o Executivo então tenha as condições dentro de todas as secretarias de desenvolver seu trabalho dentro de um orçamento prévio estabelecido. Então, conforme já a discussão bastante avançada, a gente sabe que realmente está dentro daquilo que é o previsto. É claro que a gente encontra muitas vezes o anseio de buscar mais orçamento dentro de algumas secretarias, a gente sabe disso. Mesmo olhando a educação, nós encontramos aí um orçamento de acima de 2 milhões anual, né? Mas a gente sabe que, se a princípio olhar o orçamento, parece muito, um volume muito alto de recurso, mas que na verdade é uma secretaria que envolve mais de 100 funcionários direta e indiretamente mais um tanto, né? E todas as escolas do município, onde realmente envolve bastante atividade para que seja executada de forma financeira. Outras secretarias que a gente teve analisando, a DMR também, a gente viu aí que tem 500 e poucos mil 2009, é pouco também, né? Agricultura também, sem dúvida, é uma secretaria bastante deficitária, mas enfim, o orçamento em si é bastante restrito no todo e deve-se gerenciar aquilo que tem. É claro que depois, ao decorrer do ano letivo, do ano em atividade, né, é necessário que se faça os ajustes necessários de uma fonte para outra. Então, da minha parte, sou favorável então a esse orçamento, essa LDO que nós já temos em mão, já conhecemos ela na íntegra. Continua a discussão, projeto de número 25. Coloca o projeto de lei de número 25 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei número 26/2008 em primeira discussão. Vereador Seno. Esse projeto, então, em mãos, né, a gente já teve aí o esclarecimento do contador, o Darcy Weber, né, contador da prefeitura, e nos fez a gente entender perfeitamente, então, que essa movimentação orçamentária, ela se deve basicamente agora aos ajustes, principalmente de folha de pagamento do encerramento do ano letivo. Então é claro que, enquanto vereador, legislador, a gente entende que todo funcionário é necessário que se faça garantir então o seu vencimento normalmente até o 12º mês, inclusive 13º, que a lei realmente obriga, né? Então, por essa razão, é necessário que nós façamos então a aprovação dessa suplementação de orçamento. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei de número 26. Coloca o projeto de lei de número 26/2008 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado.
Coloca em discussão única a sugestão do Executivo de colocar o projeto de lei número 26/2008 em segunda e última discussão e votação ainda nesta sessão. Coloco a sugestão em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco em segunda e última discussão o projeto de lei número 26/2008. Coloco o projeto de lei de número 26/2008 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Escrita na secretaria desta casa, peço para a senhora Emília que faça uso da palavra. Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar os demais vereadores desta casa. Cumprimento também as demais pessoas que estão assistindo essa sessão. Os senhores devem estar estranhando o porquê da minha ocupação desta tribuna hoje. Mas quero dizer-lhes que estou muito feliz, pois acredito que o motivo que me traz aqui é de grande relevância para a nossa comunidade. Como professora de artes que sou, sei o quanto é importante a arte para o ser humano, pois é ela o diálogo permanente entre o homem e o mundo, através de suas linguagens, como a música, a dança, a pintura, o teatro e tantas outras. E como dizia um dos maiores pintores do mundo, chamado Pablo Picasso, o importante na arte não é buscar, é poder encontrar. Pois bem, senhores, estou aqui para convidá-los para um encontro com a arte no próximo dia 6 de dezembro. Com o objetivo de contribuir para o crescimento cultural dos rio-campenses, a doutora Maria Angélica e eu estamos trazendo uma peça teatral apresentada pelo ator Gerson Fontana. O nome da peça, Quem Faz Gemer a Terra. Quem Faz Gemer a Terra é uma peça de nível internacional. Ela é apresentada pelo ator Gerson Fontana. Ela já foi apresentada na Argentina, na Polônia, na Suíça, na França e este ano, um mês na Itália. Ela é uma adaptação do romance do escritor gaúcho Charles Kiefer, onde o espetáculo ele é apresentado por um personagem chamado Mateus. Ele conta a sua história de vida, passagens singulares vividas como avô alemão, os confrontos com o pai, a convivência em família, a venda da pequena propriedade para pagar as dívidas, seus amores, o padre, a religião, a ida para o acampamento dos agricultores sem terra, incidentes da vida da colônia e o assassinato de um soldado. O espetáculo possui uma linguagem peculiar, com passagens instantâneas de uma emoção a outra e de uma época para outra, entre diversos personagens que emocionam, fazem rir e cativam e surpreendem. Este livro, do Charles Kiefer, esse escritor ele foi homenageado recentemente na Feira do Livro em Porto Alegre, que terminou semana passada. Também esse escritor já teve vários prêmios, ele é consagrado, vários prêmios aqui no Brasil. Este livro, Quem Faz Gemer a Terra, também ele já foi editado na França. Então, assim, é um espetáculo que de bastante relevância. Nós não visamos nenhum lucro, eu e a doutora Maria Angélica. A gente optou, sabendo da dificuldade que a instituição APAI tem de se manter, a gente optou em reverter os lucros que a gente vai obter para essa instituição. Acho que é isso, né, Maria Angélica? Então, eu só quero dizer assim para os senhores, para pensar com carinho, e para dizer para vocês que o teatro,
ele é muito importante para a vida do ser humano. O teatro ele é o espelho da cultura de uma sociedade. É no teatro, com seu cenário, que se reflete o ser humano em toda a sua profundidade, com seus humores, as suas fragilidades, e também é um momento inesquecível que a pessoa passa. O teatro ele é tradutor das emoções humanas. Acreditamos que se todo ser humano tivesse a oportunidade de assistir uma peça, uma verdadeira peça teatral, regularmente, o nosso mundo ele seria bem melhor. Nós acreditamos também que uma cidade ela não pode ser medida só pelo desenvolvimento econômico, pela sua arquitetura, pela sua beleza, pelas suas políticas governamentais, mas ela é muito mais também em seu nome, mas também ela pode ser vista pela riqueza da cultura das pessoas. Os senhores são pessoas com um extenso currículo voltado ao bem comum deste município. Na condição de representantes do mesmo, contribuem para a riqueza cultural das pessoas que aqui residem. Tenho certeza que os senhores não irão faltar neste momento. Rio do Campo nunca teve uma peça teatral de nível internacional. Porém, para que este evento aconteça, nós contamos com o patrocínio da Câmara de Vereadores e bem como com a ajuda de cada vereador em particular. Tenho certeza, senhores, que a contribuição de cada um de vocês, ela será reconhecida por todos que tiverem a oportunidade de assistir Quem Faz Gemer a Terra. E muito mais ainda, a gente vai agradecer e muito mais ela será reconhecida pelas pessoas especiais que frequentam a PAI. Sendo assim, nós aguardamos a resposta dos senhores, em meu nome e da doutora Maria Angélica e da PAI, a gente agradece a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, professora, pelas colocações, e a gente vai levar para frente, depois falar com os vereadores, certo, aí, para ver qual é a possibilidade da Câmara de Vereadores ajudar no patrocínio, e também vou ver os vereadores, cada vereador, se quiser fazer a sua parte, daí também a gente vai conversar, e depois nós demos esse retorno a vocês. Eu quero já pedir desculpas, porque dia 6 de dezembro eu tenho a formatura de um filho, então já vou pedir desculpa aqui perante vocês, mas pode ter certeza que vou tentar levar para frente os convites e nós tentar botar bastante gente. Pode ter certeza que eu sempre comento que nós precisamos de cultura para que esse nosso município seja sempre um município um pouco mais aconchegante, sempre melhor de nós vivermos. Pode ter certeza que, da minha parte, farei de tudo para que aconteça um dos melhores eventos da cidade. Obrigado, professor. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Adilson. Saudação especial ao presidente dessa casa, Sr. Darcy Stequeter, primeiro secretário Raimundo, aos nobres Eds, que aqui se fazem presente, as pessoas, vereadores eleitos para o comando do próximo município e também as pessoas que vêm nos assistir. Muito gratificante da professora vir explanar esse assunto. Eu acho que tu foi bem autêntica nas palavras, é fácil de comover. Eu quero dizer com isso que tu me olhei de outra forma as palavras quando você fala que não podemos olhar só os traços políticos, talvez, do nosso município, mas que temos que olhar também as necessidades de outras coisas, como a cultura, por exemplo, talvez de um teatro, que nunca aconteceu em Rio do Campo, para que desperte nos olhares das pessoas jovens, de toda a idade possível,
outro tipo de movimento para o nosso belo e querido Rio do Campo. Com certeza a professora vai ser, junto com a doutora Maria Angélica, vai ser um evento que com certeza vai ficar marcado em Rio do Campo, pode ter certeza. Parabéns pela conquista, não sei de quem teve a ideia, mas Rio do Campo está precisando dessas coisas, com certeza acho que chegou em boa hora. Também dizer um pouquinho, falar a respeito que os governos estão fazendo, Rio do Campo, a questão da movimentação dos nossos agricultores, na questão ambiental dos nossos municípios. A questão é que tem a lei que está acontecendo e muitos deputados, vereadores, a gente já está recebendo ligações, eu pelo menos recebi, para que se movimente em defesa do agricultor, onde vai ser cortado com a lei. Temos aqui um agricultor, que é o alemão, vereador também, que diz que quer tirar 30 metros da mata, né, que seja cortado, então, para a encosta do rio. Com certeza eu sou a favor, mas não dessa distância totalmente de 30 metros, porque nós temos em nosso município, das Aroezeiras, que se tirar 30 metros, ela não tem capacidade para acolher o agricultor, porque a gente vive disso aqui. Então, com certeza, a gente tem que fazer mobilização. Já foi feito através da Cravil, foi semana passada, que foi em Rio do Sul, uma movimentação. E pode ter certeza que Rio do Campo, da minha parte, tem um vereador que defende a agricultura e vai defender a situação junto do que for preciso para que melhor atender a nossa população. Então, quanto a isso, deixo aqui meu manifesto de apoio. E só fazer uma pergunta ao nosso presidente, né, porque a gente, com certeza, é uma Câmara unida, né, e com bastante responsabilidade. Eu fiquei triste, não fiz a parte da leitura hoje, porque, na realidade, isso me comoveu, porque a Câmara, na realidade, ela tem uma parceria e tinha até hoje, tomara que continue, mas, assim, já aconteceu em outros dias passados, talvez o esquecimento do presidente dessa casa, e não dizer para a mesa diretora para onde que estava saindo, porque na realidade se foi a um congresso, nunca foi negado, nunca vai ser negado, porque na realidade, que nem eu falei antes, cada um vai buscar, e cada vereador busca, né, o intuito do nosso município em aprendizagem e buscar mais as necessidades para atender o nosso Rio do Campo. Então nunca vai ser negado uma viagem, com certeza. Agora não precisava ser escondido. Isso me deixa triste, uma vez já aconteceu, e aconteceu agora de novo. Então, às vezes, a gente fica meio revoltado consigo. Não sei se os outros vereadores eram sabedores. Eu fiquei sabendo, que me deixou mais triste foi por um viajante, sendo da localidade de Laurentino, do município de Laurentino, e fiquei quase sendo de chacota, ainda tive que dar apoio para ele, porque não sabia, sendo eu da casa de Rio do Campo. Então, isso me deixou muito triste, presidente. Espero que isso não aconteça. Eu sei que você é uma pessoa com grande capacidade e por isso que você é o presidente dessa casa. Obrigado. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Sena Jocas. Eu gostaria de cumprimentar, então, o presidente dessa casa, o senhor Darcy Stequetter, cumprimento o vice-presidente, o Adilson Neretti, primeiro secretário, o Raimundo, os demais vereadores eleitos aqui também para a próxima gestão, serão companheiros de trabalho conosco, e também cumprimento os demais assistentes, e também aqui o vereador licenciado Vanim, também está presente aí conosco. Eu só gostaria de também fazer um certo comentário acerca desse convite que nos foi feito aqui nessa noite. Dizer que, enquanto educador, também não poderia deixar de dar o aval, então, nessa atividade cultural, até porque enquanto era secretário de Educação, eu fui uma das pessoas que sugeria ao prefeito para que mandasse a essa casa um projeto-lei, criando a Casa da Cultura. Foi ali no ano 2005, então, que surgiu essa ideia, tanto é que
depois de aprovada aqui na Câmara de Vereadores, a Casa da Cultura, ela ficou no comando da Secretaria de Educação por um certo tempo, até que foi separado em função do excesso de atividade, para que então pudesse fazer um trabalho mais específico. Então isso deixando bem transparente, bem claro, que a cultura no município é importante, porque realmente, como aqui foi falado pela professora Emília, então é necessário nós vermos por um ângulo diferente também a educação e a cultura no município. Então isso é muito importante, principalmente se tratando da vinda de um artista a nível internacional. Eu acho que é um fato inédito na história do Campo. Então, com toda certeza, eu acho que vai ser importante e até em benefício, então, dos deficientes da APAI. Então, com toda certeza, a gente deixa aqui o agradecimento do convite e também deseja que o encontro seja realmente com sucesso. E também, vereador Adilson, dizer que acho que é um momento muito importante, como você colocou aqui, a questão ambiental. A gente também foi, convidado por deputados para também dar a sugestão a nível, então, dessa discussão. Eu acho que tanto se fala em meio ambiente, agora é o momento certo para que nós possamos dar, então, a nossa sugestão e contribuir, então, com essa discussão, para que o resultado ele seja o melhor possível. Porque hoje, mais do que nunca, a questão meio ambiente é uma questão muito polêmica, é uma questão realmente que cada dia que passa, a nossa preocupação é maior. Então, existem duas visões, a visão da preservação do meio ambiente, existe também a visão da produção de produtos agrícolas para que a população, então, tenha a sua alimentação garantida. Então, existem duas situações que devem ser levadas em conta. Então, sempre tendo jogo de cintura, para que se consiga conciliar da melhor forma possível. Então, não dizer também que dá para defender só uma situação ou outra, mas sim nós temos que conduzir então essa discussão e para que a aprovação legal, ela se dê garantindo então os dois lados, garantindo então, teoricamente, o direito do agricultor, mas por outro lado também levando em conta que existe uma natureza e que acredito que nós estamos hoje aí sofrendo algumas consequências a nível então do aquecimento global, que tanto se comenta dentro das escolas. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem enquanto legislador e bem como também enquanto educador. Então é necessário que a gente tenha essa visão, porque a gente trabalha em sala de aula muito em cima desse aspecto. Então, eu acho que é importante nós, vereadores, fazer a nossa contribuição nesse sentido. E também dizer que a gente deixa aqui um pedido ao presidente, presidente, para que, quem sabe, a gente faça novamente aí um documento, alguma coisa que venha reforçar a grande dificuldade que hoje o nosso agricultor está passando em função então do nosso tempo. Então vemos aí que hora é frio, hora é tempestade, é granizo, outra hora é chuva demais, enfim, então existe um desequilíbrio muito grande nesse sentido, principalmente nesse ano 2008, e a gente, ao correr aí pelo município, a gente está vendo a grande dificuldade então na produção do fumo, na produção do arroz também, que o clima não está sendo como deveria ser. Enfim, de um modo geral, sabendo que o nosso município então é essencialmente agrícola, então eu, pelo menos como vereador, sempre fico preocupado, porque, de certa forma, a arrecadação do município incide principalmente em cima da agricultura. Então, é claro que a gente assistindo tudo que tem acontecido aí no município, a perda de certas lavouras de fumo, a produção de leite, enfim, tudo sendo prejudicado, então acho que é importante que a gente faça alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que de repente, às vezes não surte efeito, mas a nossa parte nós temos que fazer. Numa dessa, de repente, a gente consegue alguma coisa no sentido do benefício, então, esses produtores que tanta dificuldade estão passando. Da minha parte é isso, obrigado. Obrigado, vereador Seno. Continua a palavra livre aos senhores vereadores.
Vereador Paulo Correia. Cumprimentando o presidente desta casa, seu Darcy, o vice-presidente, o secretário, os demais companheiros vereadores, e quem nos assiste nessa noite, 2 vereadores eleitos, 3, tem um alemão lá atrás, e o vereador licenciado Vaninho, mais a Angélica e a professora que estiveram aqui esta noite, e o nosso parceiro que está sempre assistindo a sessão aí. Eu queria só, presidente, talvez não é hora aqui na tribuna, mas a tribuna está para nós discutir, falar, faz parte política. Eu, na discussão do projeto, eu ergui a mão uma vez o presidente. Eu só quero comentar um pouco aqui, porque nós temos mais umas 3 sessões, quem sabe, esse projeto, o 25, que estima orçamento, eu vendo ele, eu acho que ele foi bem distribuído a arrecadação do município, onde que no ano de 2009 está previsto R$ 9.452.916,72 mas eu estava olhando que tem umas áreas que eu acho que tinha que ser bem mais o orçamento. Primeiro é a agricultura, que a gente saiu da agricultura, sabe a dificuldade, já foi falado aqui. Está em 302 mil. Eu acho não, a gente tem certeza que seria meio pouco, né? O orçamento de 2009. Ainda mais com as dificuldades que hoje está sofrendo a agricultura. Outra parte que é sempre esquecida, e eu estava 1 ano e quase 2 anos lá como chefe de gabinete, onde a Secretaria de Esporte e Lazer, ela é uma secretaria que o município talvez não dá muita atenção como a agricultura, é uma secretaria muito importante. Também, 184 mil. Eu acho que está na hora de investir mais no esporte, para tirar a juventude, talvez, dos bares, das ruas, e fazer eles praticar esporte. Não só a juventude masculina, mas nós temos parado aqui com a juventude feminina também. Nós não temos mais um vôlei, a gente nota no ginásio lá, não está mais participando das mulheres na parte de esporte do campo. Eu acho que isso aí teria que olhar com carinho o ano que vem aí, os próximos 4 anos, porque nesses 4 anos, como a gente sempre foi falado, por causa da dificuldade, também não deu para fazer muita coisa, mas eu acho que é uma secretaria que tem que olhar com carinho. Que eu sempre batalhei junto com o secretário lá, com o Kardec, aonde que eu sempre dizia que tem hoje um ônibus da saúde, o mais grande ali, que teria que mudar para o esporte. Porque o Kardec vem fazendo um trabalho, ele pega as crianças daqui, vai na prata, faz um jogo lá, taiozinho, isso é muito importante no município. Eu acho que nesta secretaria teria também que ver mais orçamento, porque pode ter certeza que a juventude ia aplaudir se o prefeito investir e os vereadores forem companheiros nesses 4 anos. A agricultura, que eu já falei, a cultura também está com pouco, e assistente social também, como eu trabalhei lá dentro, a gente vê a parte de assistente social. Acho que as outras secretarias estão bem distribuídas, mas daria para diminuir de umas outras para jogar um pouquinho mais nessa secretaria. Então era isso sobre a parte do projeto, mas principalmente, ainda se ficar assistente social e cultura, mas o esporte e a agricultura, gente, é 2 secretarias que tem que botar para reagir no município. Essa é a minha opinião, e vou brigar como um cidadão, como vereador a gente brigou, como chefe de gabinete também, mas pelas dificuldades. Mas como as dificuldades também vão melhorando, tem que melhorar essas 2 secretarias. É muito importante para o nosso município.
E sobre, o vereador Adilson falou, sendo sobre a água, que eles estão fazendo aquele movimento, esses 30 metros na beirada do rio, só para os senhores vereadores saberem que vocês sabem que nós temos um representante do Conselho do Alto Vale e o Médio Vale, aqui do Itajaí. Se chama Odair Fernandes. O Odair Fernandes tinha que vir também dar umas explicações na Câmara. E ele está nesse conselho graças a essa Câmara de Vereadores que nunca levou para o lado político e nem pelo lado de pessoal. Ele está porque é um direito da Câmara estar participando. Mas como ele era vereador no mandato anterior, ele pediu para, na época, no primeiro ano eu fui presidente, a gente deixou ele no conselho e ele está até hoje. Então os próximos vereadores estão vindo aí, vocês é que sabem, mas é um direito de vocês, é uma cadeira da Câmara de Vereadores tem lá. E sempre foi deixado e eu acho que ele ficou até meio grande lá dentro. Que a gente até teve uma decepção na época com ele, mas foi conversado, ainda ele foi parceiro, mas quando nós estivemos na Casan, os senhores vereadores são prova disso e lembro muito bem, que quando nós assumimos, se não fosse barrar a Rio Verde, eles tinham plantado pinos, acho, 200 metros para frente da captação da água da Casan. Com nossa interferência dos vereadores, que os vereadores sabem quando nós fomos lá, já estava tudo destocado, com a máquina, tudo. Ainda nós não conseguimos barrar uma ladeira. Os senhores vereadores se lembram que até veneno tinha sido passado do lado, que eles plantaram. Então ele está nesse cargo, mas ele foi companheiro ainda na época que conseguiu, com o dono do terreno, não plantar. Então ele também deveria vir aqui nessas horas, como ele é de confiança do Legislativo e do Executivo e do povo do Rio do Campo, para estar lá brigando e defendendo. Acho que estaria fazer um convite para ele, né? Para ajudar a brigar. Porque se pegar esses 30 metros realmente mesmo, fica difícil para os agricultores do Rio do Campo. Era isso aí hoje, senhor presidente. Coloquei nessa parte do projeto porque não deu para mim falar lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só dizendo ao vereador que naquele momento era em primeira discussão. Depois foi em segunda discussão. O companheiro podia ter usado naquele momento. Continua a palavra aos senhores vereadores. Senhor presidente, isso aqui não foi em segunda discussão. Se não foi, vai semana que vem. Mas ele não foi nessa. E eu queria discutir hoje, para semana que vem já está. Continua a palavra ali aos senhores vereadores. Vereador Alemão Kep. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Darcy. Através dele, quero cumprimentar os demais vereadores e aqueles que se fazem presente aqui. Então, o que me traz hoje nessa tribuna, também quero falar um pouco das margens do rio. O Adilson falou que eu tinha falado em 30 metros, mas acho que é 15 para cada lado isso aí, né? Isso não é 30 metros para... Segundo o que eu estou sabendo, acho que é isso. E pedir ao presidente que ele passe ao Poder Executivo. Acho que eu já fiz até uma indicação. Nós temos um problema sério naquela ponte de Santa Maria, no Angico, onde realmente já está difícil de passar. Hoje até eu estive falando com o seu Mário para, de tarde, passar lá menos pôr umas planchas, que mexer com ela não dá, que o rio está sempre cheio, né, ultimamente muita chuva. Onde está saindo hoje muitos porcos lá do Angico e a ponte está muito perigosa e também não foram lá nem por as planchas. E onde está correndo um risco lá de um caminhão cair no rio. Então pedir com carinho para ver se passar lá, menos para nós arrumar aquelas planchas lá antes que dá um acidente, alguma coisa grave lá. Eu queria ver com o presidente, se fosse possível para a próxima sessão, de ver se o caminhão do lixo foi passar na bananeira pelo menos uma vez por mês, que nem eu tinha feito também uma indicação ali, que lá estava um problema sério. Então nós falando de meio ambiente, eu acho que na parte do lixo, lá onde estão com esse problema sério, então nós também tínhamos que ver se não foi,
para começar a passar lá então uma bananeira, pelo menos uma vez por mês, para juntar esse lixo. E falando em esporte, eu também tenho um pedido, não sei se já foi passado, acho que era para o deputado, acho que é Jean Kuma, né? Se não me falha a memória, para ver se nós conseguíamos fazer esse mini ginásio de esporte ou reforma daquele de Santa Maria, que é onde nós lá não temos esporte nenhum por não ter nenhuma quadra decente, nem para os alunos, nem para o nosso jovem se divertir ou treinar um futebol. Então, eram essas minhas palavras. Obrigado, vereador Alemão. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Eu passo a presidência ao vice-presidente para fazer uso da palavra. Cumprimento o presidente Adilson Deretti, primeiro secretário Raimundo Valdre, demais vereadores, vice-presidente, vereador licenciado Ivane Fernandes, os vereadores eleitos. Mais uma vez quero dizer a vocês que fica à vontade na casa aí, qualquer coisa que precisarem aí dentro da Câmara está à disposição aos senhores vereadores para tomar conhecimento como é que funciona, porque sabe que a gente tem que estar presente aqui para ver como é que funciona o serviço da Câmara. Então, os funcionários estão sempre à disposição aos senhores vereadores eleitos e suplentes de vereadores. E cumprimentando também a professora Emília, a doutora Angélica e as pessoas que nos assistem. Quero já de momento aqui falar sobre as reuniões de congresso, explicando ao vereador e vice-presidente que no compromisso de 2009, quando eleito fui, deixei aos senhores vereadores aqui declarado que iria levar todos os vereadores, indiferentes siglas partidárias, como aconteceu 30 anos aqui nesta casa, a discriminação de partido, a mesa diretora era só ela. Isso não aconteceu com o presidente atual. Quero dizer que acabei de vir a um congresso do Recife, que essa casa aqui é transparente e sou eu, o presidente da Câmara, que vou responder qualquer problema que acontecer aqui. É o presidente que responde por qualquer situação. Então quero dizer assim que acabei de levar o meu amigo Vilmar Vavassori, vereador do PSDB, e o José Verotti, vereador do PP. Então, dizer que, peço desculpa aqui no momento de não ter avisado o companheiro, foi levado o Genésio Tambosi também, que foi compromisso do presidente desta casa, e dizer, se num futuro serei presidente, nem que seja daqui 5 anos dessa casa, pode ter certeza que irei administrar da mesma forma como administrei, e não tenho medo do que faço, e quero responder pelos meus atos. Então, quero dizer para o vereador, pedindo desculpa de não ter avisado, e dizer que o que vier de processo vem para o presidente. E o presidente está aí para explicar todos os gastos desta casa. E quero aqui, já nesta oportunidade, convidar a vocês a ir no congresso da UCAV, dia 22/11/2008, em Dona Ema. Está liberado todos os senhores vereadores que quiserem ir em Dona Ema no congresso, onde eu sou o vice-presidente dessa entidade. E peço aqui já dizer aos vereadores eleitos que tentem participar da UCAV ou da UVESC, que pode ter certeza que é duas entidades de muita força. Hoje nós, durante um ano, foi economizado mais ou menos 50 mil reais. Nós podíamos ter colocado um funcionário, um advogado, e hoje nós temos todos os nossos problemas. Nós temos hoje o nosso advogado, ou da UCAV, ou da UVESC, que tenta sempre nos aliar, sempre tentar nos acertar. Qualquer dificuldade a gente liga para ele. Então eles estão nos assessorando, porque nós já somos sócios e pagamos por mês essa entidade. Então quero dizer aos vereadores eleitos, a UVESC é a maior entidade do Brasil, de maior qualidade a respeito de vereadores. Então, pode ter certeza, frequentem esses congressos e visitem, é o direito do vereador. Obrigado aos vereadores, e mais uma vez, desculpa ao vice-presidente de eu não ter
colocado para a mesa diretora. Obrigado. Só para comentar, presidente, o que eu quis explanar até a tribuna é que fica feio. Eu fiquei chateado da situação de saber por umas pessoas de outro município. Não sei da forma como foi vinculado isso, se foi uma parceria entre a Prefeitura de Rio do Campo, a Câmara de Rio do Campo com a Câmara de Laurentino, porque foi feito o roteiro, com certeza, foi com o carro próprio do presidente, mas não é contra a transparência do presidente, não estou indignando nada, porque eu acredito na tua decisão como presidente. O que me feriu a minha pessoa foi não ter transmitido o recado a essa mesa diretora, por tanta parceria que aqui já teve, né? E com certeza, como eu já tenho dito, em buscar informações, com certeza é válido e vai ter que acontecer sempre. Então só foi sobre esse motivo que me deixou triste, porque talvez podia ser outro vereador que poderia ter ido junto nessa casa, pelo que eu sei foi vereador de Laurentino, então fica difícil a gente, né, dar uma resposta à população quando nos pergunta sobre o tal assunto. Mas nada mais contra a tua pessoa, com certeza a transparência existe, só quero deixar aqui que foi um ato, porque eu fui eleito pelo povo para fiscalizar e a gente está fazendo mais do que a obrigação. Seria isso, então, e devolvo aí a presidência ao atual presidente, Darcy Quistecqueter. Nada mais a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 36ª sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2008.